Se você fez uma cirurgia de prótese de quadril, significa que você tinha uma dor intensa no seu quadril e que essa dor estava tirando a sua qualidade de vida. Porém, algumas pessoas fazem a cirurgia de prótese de quadril, mas a dor não acaba. O que pode ter acontecido com a sua cirurgia? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês tudo o que pode afetar o seu quadril e pode gerar dor depois de uma cirurgia de prótese de quadril. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vou acabar com a dor no seu quadril. Talvez essa seja a maior frustração de um paciente que é submetido a um procedimento cirúrgico. Você faz uma cirurgia e essa cirurgia não tem o resultado que você espera. Muitas vezes você faz uma cirurgia pensando que a sua dor vai acabar imediatamente, que você já vai sair do hospital andando, caminhando. E apesar de ser muito raro, existem alguns casos que os pacientes fazem a cirurgia e mesmo assim eles mantêm a dor. Mantém uma dor na região do quadril, da virilha, da região do bumbum. E essa dor é uma dor que muitas vezes pode impedir ele de voltar a fazer as atividades completas do dia a dia. E isso, como eu já disse, é uma frustração muito grande. O paciente não está esperando isso. Nem o médico e nem os familiares. Ninguém espera que uma cirurgia seja feita e que depois dessa cirurgia a dor se mantenha. A intenção do procedimento é acabar com a dor. Em algumas vezes, essas dores podem acontecer logo após a cirurgia, nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, mas é bem comum também a dor começar numa fase mais tardia, depois de alguns anos da cirurgia de prótese de quadril. E eu vou explicar para vocês quais são as principais causas de dor na fase inicial da cirurgia e quais são as principais causas de dor na fase tardia da cirurgia. Durante a fase inicial da cirurgia, nos primeiros dias, talvez nas primeiras semanas ou meses, a principal causa de dor que a gente precisa preocupar é a infecção. Infecção é quando entra uma bactéria dentro da prótese ou dentro da articulação onde foi feito o procedimento. Essa infecção ela pode acontecer por vários motivos, mas os principais são uma má higienização do médico ou de algum integrante da equipe, a má esterilização de materiais cirúrgicos ou, muitas vezes também, alguma infecção que o paciente tenha e que essa infecção está circulando pelo corpo. Por exemplo, um paciente com um dente infeccionado, cariado, uma unha encravada ou algum ferimento grande na perna, principalmente quando a gente vai fazer prótese relacionada a algum trauma, alguma fratura exposta. É bem comum também que um paciente que já tenha tido uma infecção anterior, uma osteomielite, e faça uma prótese de quadril, você tenha o retorno dessa osteomielite ou às vezes até uma infecção cruzada na articulação. Essa infecção ela precisa ser identificada imediatamente. Normalmente ela deve aparecer junto com outros sintomas como calor, como secreção, e ela normalmente acontece entre o 5º e 8º dia e pode chegar até o 15º dia. Não é comum que ela aconteça imediatamente no primeiro ou no 2º dia pós-operatório. A segunda causa seria a soltura da prótese. A prótese é uma estrutura metálica em que a gente encaixa e coloca sob pressão dentro do corpo. E se você não fizer a escolha ideal para uma prótese, não colocar uma prótese com tamanho adequado ou na posição adequada, essa prótese pode não se fixar. E se ela não se fixar, com a movimentação, a tendência é que ela comece a ter sintomas. Sintomas de dor, porque você gera um movimento entre a prótese e o osso. E esse movimento causa muita dor. Então, se existe uma dor, principalmente na região da articulação, sempre que você movimenta, o ideal é que você avalie para saber se essa prótese não está solta ali dentro, se ela não osteointegrou. E normalmente essa dor é uma dor que acontece nos primeiros dias. Uma outra causa, a terceira causa que pode levar a dor na região do quadril depois de uma cirurgia de prótese de quadril seria uma lesão nervosa, uma lesão neurológica. Para que a gente faça a cirurgia, a gente precisa adentrar a sua articulação. E para que eu entre na articulação, existem músculos, ligamentos, tendões e também existem nervos. E se você comprime um nervo, aperta, ou se algumas vezes pode até, dependendo da anatomia
do paciente você faz uma lesão nesse nervo, o paciente pode ter uma dor muito intensa que é muito caracterizada por dormência, formigamento ou uma dor que parece choque ou uma queimação. Esse tipo de dor é um tipo de dor que dá muito desconforto para o paciente e que é muito difícil de tratar. Normalmente, o tratamento está relacionado ao uso de medicamentos associados a uma boa fisioterapia. Em alguns casos, existem lesões que podem ser irreversíveis e isso pode levar, inclusive, a uma alteração de movimento ou mobilidade do tornozelo, do pé, quando a gente fala em lesões do nervo ciático. Outra causa muito comum, principalmente em pacientes que não fazem um fortalecimento adequado no pós-operatório, seria uma tendinite ou uma bursite na região do quadril. A tendinite e a bursite normalmente estão relacionadas a uma sobrecarga muscular. O que significa isso? Você fazer mais esforço do que o seu músculo é capaz de suportar. Agora pensa aqui comigo. Imagine que você tem uma artrose, um desgaste no quadril e por isso você já faz pouca atividade. E pelo fato de você fazer pouca atividade, você diminui a força do seu músculo, porque um músculo que não é estimulado, ele vai atrofiando. Então esse músculo atrofiado vai perdendo força. E chega um ponto que ele é tão fraco que as atividades do dia a dia são mais intensas do que ele consegue suportar e com isso ele se inflama. E isso é a tendinite. Agora imagina que você passou anos com uma artrose enfraquecendo o seu músculo. E agora que você tem uma boa articulação, você contrai esse músculo para fazer a movimentação, mas o seu músculo não dá conta do recado, ele vai se inflamar. E isso é o que gera tendinites e bursites. Na maioria das vezes, essas dores acontecem depois de algumas semanas de cirurgia e a tendência é que elas melhorem com o uso de medicamentos e principalmente com o fortalecimento associado à fisioterapia para alívio de dor e melhora dessa inflamação. E uma quinta causa de dor seria a dor pós-operatória normal. Só que algumas pessoas têm uma sensibilidade maior para a dor. Alguns pacientes sentem mais dor fazendo o mesmo procedimento. E nesses casos é importante entender até que ponto se tem algum problema relacionado à cirurgia. Você precisa avaliar se o paciente tem uma tendinite, avaliar se o paciente tem uma soltura de prótese, se tem alguma infecção. E depois que você avalia todos esses critérios, você não encontra nada, então você entende que talvez seja uma dor própria, inerente da cirurgia. E para isso existem medicamentos que você pode tomar ou que você pode prescrever para o seu paciente para que ele melhore dessa dor e consiga voltar a fazer as atividades. A fisioterapia é muito importante nesse momento. Essas foram as principais causas de dor quando se teve uma cirurgia de prótese recente, nas primeiras semanas, no máximo nos primeiros meses. Porém, existe um outro espectro da doença ou dos sintomas, que seria quando essa prótese foi feita há muito tempo, talvez depois de anos, e depois disso ela começou a doer. E a principal causa de dor depois que uma prótese tem anos é a soltura asséptica. O que é isso? É quando você tem a soltura da prótese do osso. Uma prótese, depois de um tempo, ela gruda no osso, o osso cresce para dentro da prótese, mas a depender do tipo de prótese, da qualidade do osso, essa prótese pode ir se soltando e chegar a um ponto que ela se solta completamente. Quando ela se solta completamente, ela faz movimentos que não deveria fazer e o paciente começa a ter dor. Uma dor muito importante que muitas vezes é limitante e que indica a troca da prótese. Então, se você tem muito tempo que fez uma cirurgia e de repente começou a ter uma dor importante, principalmente quando pisa ou movimenta a perna, é importantíssimo que você faça uma avaliação com o seu médico para que você saiba se você tem ou não uma soltura de prótese. A segunda causa de dor seria o desgaste natural da prótese e a reação do resultado desse desgaste com o corpo. Eu vou explicar melhor. A maioria das próteses que são utilizadas, que foram instaladas nos últimos anos e atualmente até hoje no Brasil, as principais empresas ainda produzem próteses de cabeça de metal com a parte que encaixa dentro da bacia de plástico, de polietileno. E com o tempo, esse metal da cabeça girando dentro da bacia vai desgastando essa bacia, vai arrancando pequenos fragmentos e esses pequenos fragmentos vão caindo na região em volta da articulação, gerando reação inflamatória. E
o próprio movimento anormal da cabeça dentro da bacia, porque essa bacia já está desgastada, gera dor para o paciente, principalmente na movimentação, e essas substâncias que são soltas pelo desgaste geram uma reação inflamatória muito importante na articulação. Então, um paciente que já tem um desgaste na prótese, já tem uma prótese que já foi desgastada, ela pode gerar sintomas de dor. Por isso que a gente sempre fala, a avaliação e acompanhamento com o médico ele tem que ser para sempre, porque ele pode identificar um desgaste na sua prótese e com isso o que ele pode fazer é tentar trocar essa prótese antes que você comece a ter sintomas importantes. E por último, uma causa que é muito comum, que é a quarta principal causa de dor na região do quadril para quem fez uma prótese há muito tempo, é a infecção tardia. Inclusive eu tenho pacientes que já tinham prótese há mais de 15 anos e que cursaram com uma infecção aguda, uma infecção em grande volume de secreção e tivemos que retirar essa prótese, tratar a infecção e depois que a infecção estava tratada, a gente começou a programar e já vamos colocar uma nova prótese na articulação. Essa é uma paciente que estava com bastante dor na articulação e que foi difícil identificar essa infecção porque ela não tinha nenhum outro sintoma associado a não ser a dor. Então a gente só conseguiu descobrir isso através de exames laboratoriais e exames de imagens específicos que mostravam essa infecção. Então foi importante a gente explicar nesse vídeo que nós temos dois tipos diferentes de dor, as dores que acontecem no início, nos primeiros dias ou semanas depois da cirurgia, e que essas dores normalmente estão relacionadas diretamente ao próprio procedimento. Existem também as dores que acontecem tardiamente, que elas estão relacionadas mais ao desgaste do implante ou a infecções. Porém, o que você tem que entender é que se você tem uma dor depois de fazer uma cirurgia de prótese de quadril, isso não é normal e isso não deveria estar acontecendo. Então é importantíssimo que você procure seu médico, tire suas dúvidas e que investigue para poder saber se o seu problema é um problema relacionado à prótese, relacionado à cirurgia, às estruturas que envolvem a articulação ou se é uma dor normal do procedimento cirúrgico e a gente consegue tratar essa dor de uma maneira mais eficaz. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o like nele, se inscreva no canal. E se você quer conhecer o dia a dia de um cirurgião de quadril, me siga também no Instagram, onde eu posto diariamente rotinas do dia a dia do consultório e falo muito sobre as cirurgias. Até semana que vem.